Glória a Deus. Irmãos, hoje nós estamos na 11ª mensagem a respeito da história da igreja. E é muito importante nós sabermos a respeito da história da igreja. É muito importante. Muitas vezes são cristãos, às vezes 20, 30 anos na igreja, não tem noção do que foi a igreja na Idade Média, né? Do que foi a igreja católica. Qual que é a diferença direito da igreja católica romana, igreja católica apostólica romana, igreja católica apostólica ortodoxa e a igreja cristã de Cristo, a igreja que Cristo sustenta, aquela que Ele é o alicerce, que Ele é o fundamento. Não? As pessoas muitas vezes pensam que é mais os católicos, mas até muitas vezes até alguns evangélicos que não têm mal informados, às vezes que Pedro, por causa de significar pedra, o nome e tal, então possivelmente poderia ser ali o alicerce da igreja. Né? Isso é um absurdo, porque se Pedro fosse o alicerce da igreja, Pedro teve a revelação: quem tu és? Jesus falou: quem dizem o povo que eu sou? Ele falou: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Bem-aventurado Pedro, porque não foi carne nem sangue que te revelou, foi o Espírito que te revelou. Então Pedro teve essa revelação, e porque tu teve essa revelação, digo que tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Né? Só que no grego a palavra pedra ali era Petros, e Petros na verdade não significa bem uma pedra, significa uma pedra, mas um tipo específico de pedra, é uma lasca de pedra, é uma lasca da pedra. Então tu és uma lasca de pedra, tu és uma lasca de uma grande pedra, e sobre esta pedra, quer dizer, a pedra grande, edificarei a minha igreja, que é Jesus Cristo. Então é impossível alguém em sã consciência, mesmo que não seja muito, não tenha estudado tanto, pensar que a igreja de Cristo foi fundada por Pedro, né? Sempre faço essa comparação. É o mesmo que pensar que a fundação Ayrton Senna foi o Nelson Piquet que fundou. É a mesma coisa, né? Se o nome diz igreja cristã, é porque foi Cristo que fundou. E a igreja católica se diz cristã também. Eles se dizem cristãos. A diferença é que eles são cristãos romanos. Nós somos cristãos de Cristo. E aí está toda a diferença, e a diferença aí é enorme, ela é muito grande. Aí a diferença ela é muito grande. E eu, na palavra anterior, na mensagem anterior, ministrei sobre a Santa Inquisição, chamada pelos católicos como Santa Inquisição, que de santa mesmo não tinha nada, matava sem dó, e não matava assim, brincando não. Não era de brincadeira não, a coisa era séria. Matava com requintes de crueldade que eu nunca vi nenhum bandido da favela da Rocinha, do Morro do Vidigal, do coisa, matar desse jeito. Nunca se viu tanta criatividade, nem nesses maiores bandidos do comando do tráfico, nunca se viu tanta crueldade. Então falei sobre as maneiras, né, as diversidades de torturas que foi praticada pela igreja católica, pelo clero católico, porque os inquisidores eram pessoas do clero, eram padres, eram monges, eram bispos, eram pessoas do clero. Então, e algumas pessoas que não eram do clero eram católicos também, não eram do clero, mas eram de repente lá, braço direito do imperador, né? Era os bons da boca lá da área civil, mas tudo era católico também, porque quem não era católico eles queriam matar. Como é que eles iam trazer um que não era católico para ser inquisidor? Na verdade eles não queriam matar quem era católico, eles queriam matar qualquer pessoa que falasse contra eles, que discordasse deles, porque Galileu Galilei tinha religião, ele era um cientista, né? Ele falou que a Terra, os estudos dele chegam à conclusão que a Terra era redonda, o que é uma verdade, né? E a igreja católica não pensava assim, já quiseram matar ele. Os historiadores dizem que ele se livrou por muito pouco. Então, isso aqui eu estou repetindo rapidamente o que foi ensinado nos estudos anteriores. Agora,
nesse estudo de hoje, 11º, eu queria falar para os irmãos que estão aqui na igreja e também para aqueles que estão nos ouvindo pelo rádio, que o cego guiando o outro cego, vai os dois para o abismo. Então, se você de repente está me ouvindo pelo rádio, você pertence a uma igreja que pratica coisas parecidas, se você permanecer ali, você vai ir para o inferno juntinho com o seu líder, vai estar do ladinho dele lá no inferno, talvez. E dos seus que estão sentados aí do seu lado também vai tudo para o inferno. Entendeu? Vai tudo para o inferno se você não sair dali. Porque se o líder vai para o abismo, quem está atrás dele vai também. O cego guiando o cego da frente e o cego de trás, vai tudo para o abismo, diz a palavra do Senhor. Então nós não podemos brincar de cristianismo, nós não podemos brincar com a palavra de Deus, nós não podemos fazer negócio com a palavra de Deus. A palavra de Deus é algo muito sério. E eu não estou aqui para criticar o A ou nem B, a igreja A e nem B, o crente C ou o crente A. Eu estou aqui para protestar contra os falsos pregadores. Eu estou aqui para ministrar sobre a história da igreja. E se eu ministrar sobre a história da igreja e falar a verdade sobre a história da igreja, eu vou estar confrontando os falsos pregadores automaticamente. Não tem como ministrar a palavra de Deus verdadeira sem confrontar os falsos pregadores. Aquele que diz que prega o amor, que prega a verdade, que prega a palavra de Deus, mas não confronta os falsos pregadores, é uma mentira a palavra que ele está pregando. A palavra que ele está pregando é uma mentira, disfarçada de verdade, muito parecida com a verdade na maioria das vezes, mas é uma mentira, porque a palavra de Deus verdadeira, ela sempre vai confrontar os falsos pregadores, os falsos apóstolos, os falsos cristãos, os falsos mestres, os falsos profetas, sempre vão ser confrontados, sempre vão ser confrontados. Não existe nada neutro no mundo espiritual, não existe nada neutro. Se você prega a verdade, você vai sempre automaticamente confrontar a mentira. Se esta verdade sua, se a nossa verdade não confronta a mentira, ela não é a verdade. Ela não é a verdade. Essa verdade que fica todo mundo de boa e fala de bem com todo mundo, e os que estão aqui participando ativamente, é bom para eles, e para quem está distante, não influencia nem mal e nem bem, mas eles acabam não ficando nem brabo e nem não. Aqui ou você vai ser meu amigo, ou você vai ser meu inimigo. A palavra de Deus, ou você vai se tornar mais, você vai se aproximar mais de mim, ou você vai se afastar. Jesus Cristo era assim. A pessoa ou era amiga de Jesus ou era inimigo. Não tinha meio termo. Não tinha meio termo. Quem não era amigo de Jesus era inimigo mortal de Jesus. Não tinha meio termo. E todo pregador que se diz homem de Deus de verdade tem de ser assim. Ou é seu amigo ou é seu inimigo. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Pastor, a gente não teria que ser amigo de todo mundo. Tudo bem, eu quero ser amigo de todo mundo. Mas nem todos querem ser meus amigos. Jesus queria ser amigo de todo mundo, mas nem todos queriam ser amigo dele. E a palavra dele, a verdade, fazia o quê? Fazia muitos que eram inimigos se arrepender e se tornar amigos. Mas fazia muitos que não queriam se arrepender e se tornar mais inimigos ainda. É isso que a palavra de Deus produz. Ou ela aproxima ou ela distancia mais. Ninguém que ouve uma palavra de Deus verdadeira continua a mesma pessoa. Ou ele melhora ou ele piora. Ou ele vai virar amigo ou ele vai ficar um inimigo pior. Não existe neutro, não existe palavra verdadeira, não pode ser neutra. Não pode, porque a palavra de Deus diz que onde a palavra de Deus cai, ela não volta vazia. Quando diz que ela cai, ela não volta vazia, o que diz? Que todo mundo vai ouvir e vai se converter? Não. A pessoa nunca mais vai ser a mesma. Ou ele vai melhorar ou ele vai piorar. E tem mais uma coisa. A Bíblia diz que quanto maior é o conhecimento, maior é o açoite. Então o que acontece? O que acontece quando alguém ouve a palavra verdadeira e não aceita? Nunca mais vai ser a mesma coisa, porque a quantidade de açoite que ele vai tomar não é mais a mesma. Porque vai piorar, porque o julgamento vai ser mais rigoroso, é isso que diz a palavra. Portanto, onde a palavra verdadeira de Deus for pregada, nunca mais a pessoa vai ser a mesma. Significa que ela vai melhorar imediatamente, vai ser, mas nunca mais vai ser a mesma. E eu quero começar, aliás, eu quero fazer aqui meio que uma comparação entre a venda de objetos da Igreja Católica. Nós já falamos das indulgências, e agora eu vou passar para a parte da venda de objetos da Igreja Católica. Mas também eu quero aproveitar para falar sobre a venda
de objetos da igreja contemporânea. E nós vamos ver que a coisa é mais ou menos parecida. Então, na Idade Média, não só na Idade Média, em toda a história, né, da Igreja Católica, a Igreja Católica vendia tudo quanto é coisa, né? Água benta, né? Você vendia para poder chegar em casa e jogar lá. Óleo bento, né? Você vendia o óleozinho. Santinho. Eu não sei como é que era esse santinho, porque na época acho que não tinha fotografia. Não sei se eram imagens. Eu li santinho, mas não sei que jeito que era esse santinho. Se era pintado, se era... Acho que devia ser pinturas, né? Ou então imagenzinha, não sei. Enfim, eu li sobre historiadores que vendia santinho e imagens, né? Escapulário, incensário. Então, na água, óleo bento, santinho, as imagens, escapulário, incensário. Um escapulário, esse negócio do terço aí também eles vendiam. Eles vendiam muitas coisas, irmãos, eram centenas. Então vendia essas coisas. E o óleo? Óleo bento, né? As pessoas, as igrejas evangélicas usam óleo ungido. Isso aí é idolatria? Não. O óleo ungido, ele pode ser usado, mas eu acho que nem deve, viu? Ele pode ser usado, o óleo ungido. A pessoa está doente, impõe a mão com óleo e faz uma oração, e a oração da fé sara o enfermo. Então, mas por que eu entendo? Mas aonde tem escrito que a gente tem que ungir com óleo? Tem uma vez só na Bíblia, né? Mas tem algum lugar que fala contra isso? Não. Então eu não vejo problema, eu já fiz isso muitas vezes, e eu não vejo problema nisso. Mas ultimamente eu até parei, porque cheguei a uma conclusão. Bom, ungir com óleo, impor as mãos, ungir com óleo, e a oração da fé sara o enfermo. Bom, se não é o óleo que vai sarar, se é a oração da fé que vai salvar, por que então o óleo? Então imagino que Tiago ali, ele estava apenas, ou tentando respeitar a cultura dos judeus ali, né, porque o óleo era uma medicina para eles, né, no sentido de que eles não desistissem da medicina, que não é para agora abandonar a medicina, que as duas coisas são de Deus, mas ali no caso, de maneira espiritual, quem ia curar não era o óleo, não era o óleo. Então presta bem atenção, se você pegar um óleo, hoje nós não fazemos isso mais. Por quê? Porque a medicina evoluiu e tem outras maneiras de você ser curado. Mas se você pegar um óleo como medicina e passar em cima da ferida, não vejo problema nenhum. A questão é que ninguém vai fazer isso hoje, porque a medicina evoluiu e tem recursos melhores, mas na época não tinha. E o óleo era um remédio. Então penso que o que Deus quis falar, o que Tiago, melhor dizendo, o irmão de Jesus, né? Nós já ensinamos sobre isso aqui esses dias. Tem 3 Tiago, né? A Igreja Católica fala que Tiago não podia ser irmão de Jesus porque ele era filho de Bartolomeu. Só que o Tiago, que é filho de Bartolomeu, é outro Tiago. Na verdade são 3. O Tiago, filho de Alfeu, o Tiago, né, filho de Bartolomeu, e o Tiago, irmão de Jesus, que é o que escreveu a carta de Tiago, que é o que falou de impor as mãos, ungir com óleo e impor as mãos. Então, penso que ali, Tiago só estava respeitando a cultura dos judeus e querendo passar uma mensagem para eles. Olha, não desista da medicina não, o óleo costuma curar, pode usar ele. Porque Deus em lugar nenhum falou que é para você, não é mais para usar a medicina, que quem tem fé não é para tomar remédio. Não existe isso na Bíblia, né? Como muitos fazem. Aí a filha do Pelé estava doente, não quis tomar remédio, que Deus ia curar, ela morreu. E não precisava ter morrido, e ela era bem jovem, podia viver muitos anos ainda. Entendeu? Olha aí o que aconteceu. Então, não adianta querer dar ordem para Deus, não adianta querer que Deus faça as coisas do nosso jeito. Não adianta, Deus tem regras para fazer as coisas e Ele vai fazer do jeito dele. Por isso, melhor do que pedir para Deus abençoar o que nós vamos fazer, é melhor fazer aquilo que Ele abençoou, que dá mais certo. Porque nem sempre Ele vai abençoar os nossos gostos, nossos prazeres, nossos projetos. Mas se fizermos o projeto dele, com certeza já está abençoado.
Então eu não estou nem usando mais, mas se eu vejo um pastor ungindo com óleo e fazendo uma oração, não vejo problema nisso. Não vejo problema, contanto que ele tenha consciência que vai curar o rapaz, ou a moça, ou quem ele estiver orando, não é a oração dele, porque tem alguns que acham que é o óleo, tem outros que acham que é a mão. Ele botou a mão, aquele pastor, quando ele bota a mão, meu Deus do céu, nada de mão, nada de óleo. A Bíblia diz que vai curar é a oração da fé. É a oração da fé que vai curar. Esse negócio de achar que um tem a mão mais poderosa que o outro, isso é idolatria. Agora, você achar aquele homem ali, ele é mais experiente, aquele homem é um homem de caráter, os frutos que ele produz é digno de confiança, isso não, isso é coisa de Deus. Isso é de Deus. Agora, achar que um tem a mão mais poderosa que o outro, que a hora que eu... aí já é idolatria. Todo tipo de idolatria, idolatria não é só a imagem, todo tipo de idolatria, a Bíblia diz que não herdarão o reino dos céus. Todo tipo de idolatria, idólatra, seja ele de qual a forma da idolatria, porque todo tipo de idolatria, seja a imagem, seja qualquer outra coisa, ela está botando outra coisa acima de Deus. Se você botar outra coisa acima de Deus, você vai ter que pedir para essa outra coisa te salvar, não é Deus que vai te salvar. Consegue compreender isso? Então o cristianismo é coisa séria, não é brincadeira. E eu nunca, jamais, muitas vezes eu sei que às vezes não dá tempo e você acaba resumindo muito e pode até passar uma ideia que eu critico os cristãos. Irmãos, jamais criticar um cristão. Deus amado, criticar a igreja do Senhor, Deus me livre. A igreja do Senhor é perfeita, santa, sempre foi, sempre será. A igreja verdadeira do Senhor. Eu falo daqueles que se dizem crentes e não são. Esses têm que ser confrontados. Esses têm que ser confrontados. Falar, você está em pecado. Jeremias fazia isso, João Batista fazia isso, Paulo fazia isso, Jesus fazia isso. Ele confrontava e confrontava sem dó. E não media as palavras. João, que era o apóstolo do amor, chegou a falar, esses aí são filhos do diabo. Está lá na primeira carta de João. Era o apóstolo do amor, que era conhecido como o apóstolo mais bonzinho, mais carinhoso, reclinava no colo de Jesus, é o mais bonzinho, mais amoroso, mas esse que era o mais bonzinho, falou, esses aí são filhos do diabo, tem os filhos de Deus e os filhos do diabo, está lá na primeira carta de João. Pensou bem? Agora, o que acontece? Esse negócio de venda de objetos, tem alguns problemas nisso, por quê? Sempre tem uma série de motivações por trás disso que é pior do que aquilo que a gente vê. Por exemplo, qual foi a época que a Igreja Católica estava vendendo mais objetos? Foi o auge das indulgências da venda dos objetos. Qual foi? A época que estava construindo a Basílica de São Pedro. Você vê que tem motivações por trás. Tem motivações por trás. Então, precisava construir a Basílica de São Pedro. Então, você querer vender uma indulgência, querer que a pessoa pague o pecado, já está totalmente errado. Mas o pior é isso, ele sabe que o objetivo ali de cobrar aquilo ali não é para pagar o pecado, o objetivo era para construir a Basílica de São Pedro. É o que piora mais ainda. E aí nas igrejas que se dizem evangélicas de hoje, não é a mesma coisa? O objetivo aparentemente é lindo, maravilhoso. Agora essa semana alguém falou para mim que um dos irmãos aqui da nossa igreja, não sei se foi o Ricardo, quem foi que falou aqui, que um padre, a família desse padre era meio bem de vida, né? E deu um carro de luxo para esse padre, né? Então ele falou, não, eu ganhei de presente, não é a igreja católica que está me dando, ninguém está... Ganhei de presente, acho que não vai ter nenhum problema, né? Aí começou a usar o carro. Mas os fiéis da comunidade caiu em cima. Não, mas você tem que demonstrar humildade. Entendeu? Aí os caras constroem uma basílica. Que eu não sei quanto que custa. Mas deve dar para construir. Vou chutar aqui, vai. É um chute. Se eu errar muito feio, irmãos, me perdoem. Mas eu vou chutar aqui, a Basílica de São Pedro, dá para construir umas 3 milhões de casas populares.
Eu vou falar uma coisa para você, talvez eu tenha chutado bem baixo, pode ser que dê muito mais, porque o negócio é fervoroso, o negócio, viu, irmãos? Fervoroso. Mas vamos chutar aqui, vai, 3 milhões de casas populares. Agora, o pior não é isso. O pior não é isso, que o Papa senta numa cadeira de ouro. Ali tudo é de ouro, irmãos. E o cara fala que o cara não pode andar com um carro um pouquinho melhor, que a família dele é meio bem de vida e deu de presente para ele. Entendeu? Porque ele tem que transmitir humildade. Então você vê que as pessoas não conseguem enxergar. Um cego, o maior cego é aquele que não quer enxergar. Maior cego. Então eles querem dar uma coisa de humildade, mas não dá. Não tem jeito, porque ali não tem como ter humildade. Você vê que não dá para disfarçar a humildade. Não dá para criar uma humildade assim, não dá. Não tem jeito. Então a humildade ela tem que vir do coração, ela tem que vir lá do fundo, ela tem que vir dos maiores. Não tem como inventar. Essas coisas inventadas não dá certo. Essas coisas querer na força assim, na aparência assim, não dá certo, não. Não existe isso. E hoje, eu não sei, eu não conheço muitas igrejas hoje que vendem, católicas, que vendem objetos. A instituição. Eu não sei se vocês conhecem. Normalmente a instituição não vende, quem vende são as pessoas. Os cidadãos daquela cidade, você vai na Aparecida. A igreja, a instituição, ela não vende objetos. Quem vende são as pessoas. Os moradores da cidade de Aparecida, de Potim, de Guaratinguetá, que vão para lá e montam lojas lá e vendem os objetos, outros fabricam e tal. Os objetos que a igreja, que eles vendem. Agora, nessa Idade Média, eles vendiam, era a instituição que vendia, não eram as pessoas em particular, era a instituição que vendia. Então a instituição mesmo era que vendia. Eu não sei qual que é o mais grave, eu só sei que os dois está errado. Quer dizer, virou um comércio mesmo hoje, entendeu? Antes ainda saía meio disfarçado ali de indulgência, de coisa ali, né, para ajudar a igreja e tal. Mas agora, como são as pessoas, acho que piorou mais ainda, porque agora virou um comércio mesmo, agora nem dá disfarçado. Não que antes não fosse, mas ainda tinha um disfarce, agora nem tem disfarce mais, virou comércio mesmo. As lojas, tem loja que é só imagem, e vende imagem, e ganha dinheiro e ganha vida com aquilo ali. Tem outro que é fábrica de imagem ali, tem uma fábrica de imagem, a Bíblia diz que não é só se prostrar diante da imagem. Santo Agostinho já falava lá, no no quarto século, Santo Agostinho, que era um santo da igreja, os católicos chamam de santo, ele já não concordava com os negócios de imagem. Ele já não concordava, ele já falava que estava errado. Que era errado fabricar e introduzir elas na igreja e em qualquer outro lugar. Frases de Santo Agostinho. Falou assim, é errado se prostrar, é errado fabricar, é pecado introduzir elas dentro de uma igreja e é pecado introduzir elas dentro de qualquer outro lugar. Frase de Santo Agostinho. E eu nesses estudos observei que Martinho Lutero, o reformador da igreja, ele era um monge, sabe o quê? Eu já falei aqui isso. Era um monge agostiniano. Sabe o que significa isso? A mesma teologia de Santo Agostinho. Quer dizer, reformadores, gente honesta, dentro da igreja católica, querendo mudar aquilo ali, querendo transformar, sempre teve. Só que nunca teve um com tanto poder, com tanta influência, que conseguiu muita gente apoiasse ele e que conseguisse fazer uma reforma igual o Martinho Lutero. Mas reformadores sempre teve. Muitos outros morreram. John Hus, ele não é do tempo da reforma, ele é pré-reforma. John Hus é 100 e poucos anos, 150 eu acho, antes de Martinho Lutero. Mas já morreu na fogueira. Já morreu queimado em praça pública, por quê? Porque não se calou diante das heresias, não se calou diante da venda de indulgências, não se calou diante da adoração à imagem, não se calou diante dos pecados do clero católico. Então, já existiam reformadores, em todo o tempo existiu, só que nenhum deles conseguiu ter tanto destaque, conseguiu, né, apoio igual Martinho Lutero. E agora nós vamos falar então um pouquinho, para a gente fazer aqui uma comparação, sobre a venda de objetos por muitas igrejas evangélicas de hoje.
Na verdade, eu nem creio que são evangélicas, eu creio que se dizem evangélicas, mas não creio que são. Pastor, mas isso não é muito forte? Eu acho que não tem, eu creio que não tem palavra forte nem fraca, eu tenho o certo e o errado. Tem a palavra de Deus e a palavra que não é de Deus. É isso que eu creio. Então, ou é de Deus ou não é. Entendeu? Agora, mas não é de Deus, esse negócio de é de Deus ou não é, às vezes muitas pessoas confundem. Espera aí, Saul é de Deus? É lógico que é. Na verdade, no fundo, tudo é de Deus. Mas a pergunta não é bem se é de Deus ou não é. A pergunta é, Deus aprova ou desaprova aquele lugar? Entendeu? Saul é de Deus? É. Mas e aí, Deus aprovava o que Saul fazia ou desaprovava? Prestou atenção? A diferença? Então, aquela igreja lá, por exemplo, a Universal, a igreja do poder de Deus, a igreja da graça, a igreja essas igrejas neopentecostais todas, e algumas pentecostais também meio exageradas, que na verdade não chamam de pentecostal, chamam de pentecostalismo, né, quando é o pentecostalismo exagerado. Então, e essas igrejas são de Deus? São, todas elas são de Deus, mas a pergunta não é se elas são de Deus, a pergunta é, Deus aprova o que está sendo feito lá ou desaprova? Essa é a pergunta que deve ser feita, porque de Deus, tudo é de Deus, irmão, tudo é de Deus, mas Deus aprova o que está sendo feito lá? Essa é a pergunta que deve ser feita. E se Deus desaprova algumas coisas, e coisas secundárias, é uma igreja bacana que Deus está trabalhando, a obra não se completou, Deus está fazendo. Mas se Deus desaprova quase tudo e em coisas que são pilares, que são coisas básicas, o capeta está tomando conta. Não interessa se lá na frente está escrito igreja evangélica, o capeta está tomando conta. Porque tem lugares que está escrito igreja evangélica, mas quem domina é Satanás. Quem está dirigindo é Satanás. É forte? Eu quero saber se é forte. Eu quero saber que eu creio nisso. Pelo que eu estudo da palavra, pela experiência que a gente tem, mas principalmente pelo estudo da palavra. Porque a palavra está acima de tudo, está acima de experiência, está acima de qualquer coisa. Mas se tiver alguém que é nascido de novo lá dentro, vai ir para o inferno? Se ele for nascido de novo, ele não vai para o inferno. Se ele for nascido de novo, ele não vai ficar lá dentro. Deus tira ele de lá antes dele morrer. Deus tira ele de lá. Se não deu tempo de tirar, ele talvez vá para o céu também, mas aí não é talvez vá não, se não deu tempo, ele vai também. Pessoas se converteu, rapidamente já morre, não deu tempo e tal, ele morre lá na igreja dessa, ele vai para o inferno? Não, ele vai para o céu. Mas aí é a exceção, nós não podemos pregar a exceção, nós temos que pegar a regra. Esse é um dos princípios mais importantes. Nós não podemos, aliás, pregar a exceção, nós temos que pregar, nós não devemos nos guiar pelas exceções, melhor dizendo, mais correto. Entendeu? Nós temos que nos guiar pela regra. Esse é um princípio, um dos princípios mais importantes do Evangelho. Nós não podemos nos guiar pelas exceções, nós temos que nos guiar pelas regras. Sal grosso. Veja bem, não é uma questão só de idolatria. Não é uma questão só de idolatria. Eles estão fazendo idolatria. Entendeu? Os católicos confiam na imagem, e aí agora os evangélicos confiam no sal grosso. Não é só uma questão de idolatria, tem coisa pior por detrás disso, porque na verdade aquilo ali é um ritual, e pode ser até um ritual satânico, porque a inspiração vem da onde? Vem da macumba, vem da Umbanda, que eles usam o sal grosso, faz esse ritual. Se a inspiração veio de lá, para fazer isso daí, irmão, quem está recebendo essa adoração, irmãos? Se a inspiração veio da macumba, então vai muito além da idolatria, tem coisas piores nisso. Pastor, mas isso é muito grave. Veja bem, essas coisas da história da igreja aqui que não está escrito na Bíblia, a maioria são coisas que eu vi mais do que um historiador falar. Porque coisa que eu só achei um falando só, aí eu fico com medo de falar aqui, será que esse cara não está falando bobagem? Então é sério, as coisas não podem ser tão... A gente tem que ser responsável, tem que ter responsabilidade, não pode... Mas veja bem, o sal grosso vem da Umbanda, irmão. Aonde vem a inspiração? E aí essas igrejas neopentecostais aí, irmãos, há 15, 20 anos atrás, por exemplo, corredor de sal, aonde que tinha corredor de sal?
Só na Igreja Universal. E agora? Aonde que tem corredor de sal? Tem na Quadrangular, tem na do Poder de Deus, tem na do Evangelho Pleno, tem tem num monte. A maioria das igrejas hoje estão usando esse negócio de corredor de sal. Agora fala para mim que essa igreja que inspirou esse povo a essa heresia, essa maldição, essa coisa, não é um negócio satânico. E a pessoa passa lá no corredor do sal e aí começa a manifestar demônio para todo lado e cai todo mundo para lá. O poder não está mais em Jesus, o poder está no sal. Aí, mas lá não sei na onde na Bíblia está a respeito do sal. Fala do sal. Rosa ungida, despacho da Iemanjá. A rosa ungida é usada para fazer despacho para Iemanjá. A Iemanjá é a rainha do mar, a deusa do mar. Quer dizer, a gente sabe que não é deusa nenhuma, estou falando para esse povo aí que acredita, né? É a deusa do mar. Lá em Ubatuba era rosa para dedéu. No dia 1º de janeiro você ia lá, era só rosa que a água vinha jogando para fora. Porque é tudo despacho para Iemanjá. A rosa, entendeu? É usada para o despacho de Iemanjá. Então esse povo que põe uma rosa ungida, eles, a maioria dizem que é lá a rosa de Sarão, está escrito lá na Bíblia, a rosa de Sarão. Não, é bíblico, está a rosa de Sarão. Meu Deus do céu. Eu quero repetir. Primeiro, entendeu tudo errado. Segundo, ainda que seja aparentemente claro, mas você não pode se basear só por um texto. Fala a verdade para mim, olha aqui no meu olho. A Bíblia diz que as parteiras mentiram para salvar a vida de Moisés. E Deus se agradou. Agora nós vamos mentir? Mas tem 350 textos que diz que não pode mentir. Eu tenho que ir para os 350 e não para aquele um isolado, meu Deus. Lenço ungido, não, está na Bíblia, apóstolo Paulo mandou levar o lenço. Irmão, mas só tem um texto na Bíblia que eu não sei por que ele está lá, mas se ele está é porque precisava estar, Deus tem um propósito nisso, mas só tem um que fala disso, mas tem 300 textos que condenam esse tipo de prática. Nós vamos esquecer os outros 300 e usar aquele um. Isso é querer seguir o caminho de Satanás. Isso é querer seguir o capeta. Isso é gostar do diabo, isso é amar o diabo, isso é amar o inferno. É o que eu falo para vocês, irmãos. Se Deus soltar você, a mim, 2 minutos, irmão, nós estamos fritos. Nós estamos fritos. Isso nós que já temos Deus, viu? Nós que já nascemos de novo. Agora se imaginou quem não nasceu de novo então. Aí você não faz ideia. Mas mesmo nós que já nascemos de novo, se Deus soltar a cordinha lá, soltar o freio, irmãos, e olha, quando você faz uma coisa errada, eu já tive coisas errada que eu fiz, que depois eu olho e falo, mas como eu fui fazer isso daí? Eu nunca pensei em fazer isso, eu não queria fazer isso, eu não desejava fazer isso, eu não queria, entendeu? Mas como foi fazer? Mas é que bobeou, né? Deu um passo, Deus falou, está errado. Deu o segundo passo, ele falou, está errado. Aí, meu filho, aí se você insistiu, já rodou, porque ele já se afasta. Ele já deixa você se arrebentar, que é para você aprender. E esse povo Deus já se afastou. Está entregue. Está entregue. Fitas e pulseiras. Senhor do Bonfim. Da onde vem a inspiração? Senhor do Bonfim. Kit de beleza da rainha Esther. Você já viu coisa mais maligna e diabólica? Você comprar um kit de beleza da rainha Esther, você vai ficar bonita igual a ela, se fizer um voto. Tem pessoas formadas, fazendo esse tipo de prática. O que você acha que é isso?
Isso daí é Deus entregou para ser envergonhada. Isso aí já é o juiz de Deus. E já entregou para ser humilhada. Uma pessoa formada, entendeu? Tem juízes, tem advogados, tem médicos comprando o kit da rainha Esther para ficar igual a rainha Esther. Isso aí já é Deus entregando a vergonha ao próprio para ser humilhado por causa do seu pecado. Já é o juiz de Deus. Como que uma pessoa formada, estudou 30 anos, 7 anos de medicina, mesmo não sendo crente, eu tinha que entender, meu Deus do céu, comprar um kit de beleza da rainha Esther, vai ficar igual a ela? Vê se não é uma coisa diabólica. Mas tem crente bonzinho que fala assim, não, eu não faço, eu acho errado, mas eu respeito. Sabe como é que é? Tem que respeitar. Tudo da mesma laia. Quem diz assim é da mesma laia, está com vontade de fazer também. Porque não está fazendo, não sei, mas está com vontade também. Porque se tiver alguém matando o menininho ali, fala assim, olha, eu não concordo muito que aquele cara está matando o menininho, mas sabe como é que é, né? A vida é dele, a minha é minha, deixa eu, tenho que respeitar. É assim que funcionam as coisas? Não, não é assim que funciona, não. Água ungida. Água ungida, tradicionalmente, além da igreja católica que usa água benta, que é a mesma coisa, né? Tradicionalmente é usada pelas regiões afro, para purificar. As religiões afro, você sabe que é tudo macumbaria, aquelas coisas, era tudo. Tradicionalmente lá só tinha esse negócio de macumba, as religiões dele tudo tem a ver com macumba, entendeu? É usada pelas regiões afro para purificar a pessoa, não é mais Jesus Cristo que purifica, viu? É a água ungida. A água ungida você põe e purifica. Irmãos, pelo amor de Deus, só quem pode purificar é Jesus Cristo. Nós temos que... E o manto ungido então? Coisa diabólica, esse negócio de manto ungido, você toca no manto e cai na unção, no poder de Deus. Irmãos, isso não tem mais nada diabólico, a igreja católica não faz isso, tão descarada assim, é que é pior. Olha, na questão da matança, a igreja católica é campeã, nem a favela Rocinha consegue, mas porque não tinha lei, eles mesmos eram a própria lei, não tinha, eles não matavam e não eram julgados, então por isso que eles extrapolaram, né? Então hoje as leis são diferentes, então eles não podem mais fazer isso. Mas em relação a esse negócio de água ungida, em relação a objetos, está pior que as indulgências lá. Está pior. Irmãos, banho, oração de descarrego com arruda. Irmãos, descarrego. Aonde você já viu falar em descarrego? Aonde você viu? Em toda a história que você viu falar em descarrego na macumba, irmãos. Agora tem descarrego nas igrejas. E o povo ainda se veste de branco. As igrejas algumas se vestem de branco. E aonde quer que o povo se veste de branco para fazer os despachos, as coisas, é na macumba, irmãos. Sabe, e ainda não se consideram evangélicos, se consideram só cristãos. Ué, a igreja católica também se considera cristã. Mas a Universal, por exemplo, não se considera evangélico. Se chama eles de evangélicos, eles não gostam, eles falam que são cristãos. E irmão também não são, é amigo, amiga. E tá tudo. Mas está grande parte das igrejas que se dizem evangélicas seguindo essas práticas, admirando o Bispo Macedo, idolatrando o Bispo Macedo. E, como eu disse, há uns 15, 20 anos atrás, corredor de sal era só na Igreja Universal. Hoje tem 300, 400 mil igrejas diferentes aí, seguindo essa prática aí, principalmente essas denominações pequenas, que às vezes não tem muita força, né, quer crescer de qualquer jeito, por que a gente está tão pequeno? Aí começa a se correr essas heresias aí, essas coisas malignas. Então você que está me ouvindo pelo rádio, se você está numa igreja dessa, sai dela. E a principal prática da Babilônia era a idolatria. Então todo aquele que está na idolatria, seja católico, tem gente que fala, a igreja católica acha que é Babilônia. Não, Babilônia é todo aquele que pratica a idolatria, tanto ele dentro da igreja católica, ou tanto ele dentro de uma igreja evangélica. Ele faz parte da Babilônia. Porque a Babilônia que vai morrer é a Babilônia espiritual. Porque a Babilônia literal já foi destruída. É a Babilônia espiritual que ainda vai entrar em juízo. Pão da cura. Você vai na igreja lá, come um pedacinho de pão, você come aquele pão, você vai ser curado. Irmãos, olha aqui no meu olho. Diz assim, se a gente não adora a imagem, a gente não vende objeto,
A gente não adora a rosa ungida. A imagem, os católicos dizem assim, a imagem é só para lembrar de Deus. É só para ter um ponto de contato. Os evangelhos dizem, ao corredor do sal, a rosa ungida não é para adorar. A gente não adora ela, é só para ter um ponto de contato. Com todo o respeito. Eu vou fazer uma ilustração aqui, que talvez a minha mulher, quando chegar em casa, ela vai falar, mas você tinha que falar aquilo lá? Porque às vezes ela fala isso. Mas eu vou fazer uma ilustração aqui. É a mesma coisa de a sua esposa ou o seu marido, para as irmãs, já está velha, já está velho, botar a foto de uma nova lá e olhar para a foto daquela nova para poder ter uma inspiração para fazer alguma coisa. É a mesma coisa. É adultério, é traição. A idolatria é adultério, é traição. É adultério, é traição. Então, óleo de Israel. Óleo de Israel. A pessoa vai para Israel, vem com um coisinho de óleo e, rapaz, agora ele vem cheio do poder. Que coisa ridícula. E um monte de gente vai atrás. E um monte de gente vai atrás disso. Água do Rio Jordão. Em primeiro lugar, que a água do Rio Jordão e o óleo de Israel não cura ninguém. Certo? Quem cura é Jesus. E em segundo lugar, eu duvido, essa é só uma opinião minha, eu posso até estar errado, mas eu duvido que esse povo que vende aquelas aguinhas de Israel lá, aquela água veio de Israel mesmo, duvido. Ainda mentira ainda, os caras são mentirosos, ainda farsante, aquele estelionato. Vender bebida falsificada é estelionato, dá crime até na lei civil aqui, na lei do homem dá crime. Vender bebida falsificada, aquele povo vir na igreja lá, uma igreja lá cheia de aguinha, cara, aguinha dessas aguinhas acho que é 600 ml, vendendo as aguinhas que veio de Israel, cara, uma igreja com 10 mil pessoas, se cada um comprar uma aguinha daquela, que precisar de uns 2 aviões para trazer essa água, tanta água assim, irmão, e os caras estão vendendo, dizendo que é água de Israel. Agora, parece impossível que uma coisa dessa aconteça com seres humanos, que não são débeis mentais, que têm as suas faculdades mentais perfeitas, parece impossível de acontecer isso, mas não é. Tem gente que compra um bilhete de loteria premiada. Tem gente que compra um bilhete de loteria premiada, esse povo, o que eles estão querendo é um bilhete de loteria premiado. Orar no monte, eu já falei aqui sobre orar no monte. Irmãos, não me entendam mal, eu não estou dizendo que sair daqui lá no monte orar é idolatria. Eu estou dizendo que 99% das pessoas que oram no monte são idólatras. Porque eles vão no monte, não você entendeu? Eles vão no monte porque eles acham que lá tem alguma coisa especial, senão eles não andavam 2, 3, 4, 5 quilômetros correndo o risco de ser mordido de cobra para ir no monte. Eles acham que lá tem alguma coisa especial, 99% dos que fazem isso são idólatras. Se você pode orar com luz, com ar-condicionado, se você pode orar na sua casa, você vai sair para ir orar no monte, correr o risco de ser picado uma cobra, se você não crê que lá tem um poder sobrenatural. E a partir do momento que a pessoa crê que lá no monte tem alguma coisa mais, já virou idolatria, porque o poder é todo em Deus, não está em monte, nem no vale, em lugar nenhum. Nós temos que crer que todo o poder verdadeiro vem de Deus, vem de Jesus Cristo de Nazaré. Ah, pastor, mas o próprio Jesus ia no monte, mas esse mesmo Jesus que ia no monte, nós temos que ver que tem verdades, mas às vezes não é toda a verdade. Jesus ia no monte, mas quando a mulher samaritana perguntou para ele, uns dizem que é para adorar nesse monte, outros na outra, não, e vem a hora, e já chegou, vem a hora, quer dizer, até lá podia orar no monte, era normal, mas agora, a partir de agora, não vai ser mais. Vê se no Atos dos Apóstolos você encontra, nos Atos dos Apóstolos, depois que Jesus morreu e ressuscitou, lá no livro de Atos dos Apóstolos, vê se você encontra alguém orando no monte, a prática pelo menos de orar no monte, vê se você encontra essa prática lá, você não encontra mais, você entendeu? Orar no monte, o monte simbolizava muito para os judeus, o monte tinha outras coisas também ali e tal,
Então Jesus falou, mas vem a hora e já chegou. Ele não criticou o pessoal que orava no monte, até mesmo porque ele também ia, entendeu? Mas ele falou que vinha a hora e já chegou, que não se orava mais no monte. E a partir daí nunca mais apóstolo nenhum foi orar no monte. Se você procurar no Atos dos Apóstolos, nos Evangelhos você vê a prática de orar no monte. Em Atos dos Apóstolos você não vê mais, porque Jesus já tinha ressuscitado. E aí acabou. Agora a nossa adoração é em espírito e em verdade. Agora é em espírito e em verdade. Cajado de Moisés, toalha ungida, meia ungida, fronha ungida. Se você botar essa fronha aqui, você vai dormir bem. Santo Deus, se é, oh meu Deus, só Jesus, ele pode até usar um remédio para fazer a gente dormir bem, tudo bem, aí o remédio seria instrumento dele, entendeu? Mas só quem pode nos dar um sono tranquilo é Jesus. Não tem toalha ungida, não tem fronha ungida, não tem nada disso, é coisa do capeta, isso é coisa do diabo. Nada pode concorrer com o nosso santo Deus, santo, 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 1000 vezes santo, nada pode concorrer com ele. A chave do carro é R$500, é R$1.000. Vai ir lá pegar a chave ungida. Você comprar aquela chave, o carro vem na sequência. Vassoura ungida para varrer o mal de dentro de casa. Entendeu? Vassoura ungida. E tantos outros. Fronha ungida. Toalha meia ungida. Entendeu? Irmãos, isso aí é o juízo de Deus. Isso aí Deus retirou toda a sabedoria que Ele tinha dado da pessoa e entregou a pessoa ao opróbrio, à vergonha. Entregou ela para ser envergonhada. Entendeu? E o dia que ela se converter, irmão, essa pessoa, ela vai ter tanta vergonha disso aí. Ela vai ter tanta vergonha. O dia que ela se converter, eu estou falando desses caras que frequentam a igreja evangélica aí, que fica usando essas práticas, porque esse povo não é convertido. Você acha que alguém que é convertido vai botar uma fronha no travesseiro para dormir tranquilo? Em vez de fazer uma oração e esperar no Senhor? As pessoas não são convertidas. Não dá para a gente querer ser bonzinho. Eu sei que nós vivemos uma cultura que você tem que ser bonzinho. Irmãos, eu não estou dizendo que você tem que ser mal, que você tem que ser ruim. Mas eu estou dizendo que você tem que ser, né, verdadeiro. Lógico que tem coisas que tem um momento certo de falar. Às vezes agora não é o momento próprio, deixa para depois, tudo bem. Não é aquela coisa, não, eu falo mesmo e eu falo a verdade, eu sou sincero. Não é isso. Não é isso. A gente tem que ter controle, domínio próprio e controlar a língua também.